Sejam todos bem-vindos e estamos indo para o capítulo 6 aqui do livro Pecados Intocáveis. E o tema de hoje é orientações para lidar com o pecado. E se você perdeu os outros capítulos, por gentileza, dá uma conferida na playlist que eu preparei para você do livro Pecados Intocáveis de Jerry Bridges. Agora vamos lá. Já estudamos sobre a cura para o pecado e sobre o poder do Espírito Santo que trabalha a nosso favor. Vimos também que temos de participar de forma ativa no trato com o pecado. O apóstolo Paulo escreveu que é necessário mortificar, entre aspas, as práticas do pecado em nossa vida. Romanos 8,13 e Colossenses 3,5 fala sobre isso. Isso inclui os pecados óbvios que queremos evitar, como também os mais sutis que somos propensos a ignorar. Não basta concordar que toleramos pelo menos alguns deles. Qualquer pessoa concordaria, com exceção da mais santarrona, entre aspas, a expressão afinal ninguém é perfeito. Talvez seja nossa culpa. Contudo, encarar honestamente esses pecados é algo bem diferente. Para começo de conversa, é uma situação que causa vergonha. Além disso, também implica termos de tomar uma atitude em relação aos nossos pecados. Não podemos continuar a ignorá-los como fizemos até agora. No entanto, antes de examinar alguns pecados aceitáveis entre os cristãos, gostaria de oferecer algumas orientações para lidarmos com eles. Embora alguns pecados necessitem ser tratados de modo especial, algumas orientações se aplicam a todos os nossos pecados sutis. Primeira orientação: lidar com o pecado sempre no contexto do Evangelho. Já falei sobre essa verdade no capítulo 4, mas é necessário repeti-la. Nossa tendência é esquecer o Evangelho assim que começamos a lidar com o pecado em nossa vida. Esquecemos que com a morte de Cristo, Deus já nos perdoou os pecados. Como Paulo escreveu em Colossenses 2, 13 ao 14, Deus, perdoando todos os nossos pecados e apagando a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós. Desculpa, me perdi aqui. Em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Olha só. Deus não somente perdoou nossos pecados, mas também nos creditou a justiça perfeita de Cristo. Em todas as áreas da vida em que temos sido desobedientes, Jesus foi perfeitamente obediente. Somos propensos à ansiedade? Jesus sempre confiou totalmente em seu Pai Celeste. Temos problemas com o egoísmo? Jesus sempre foi completamente abnegado. Somos culpados de grosserias, fofoca ou sarcasmos? As palavras de Jesus foram sempre apropriadas às ocasiões. Ele jamais pecou com a sua língua. Durante 33 anos, Jesus viveu em perfeita obediência à vontade moral de Deus e sua obediência culminou quando atendeu à vontade específica do Pai, obedecendo-o até a morte e morte de cruz por nossos pecados. Tanto na sua vida pura quanto em sua morte pelos pecados da humanidade, Jesus mostrou obediência perfeita, justiça perfeita, e essa justiça é transferida a todos os que creem. Romanos 3, do 21 ao 22 fala isso, e Filipenses 3, 9. Confira aí. Enquanto lutamos para matar nossos pecados sutis, temos de ter duas verdades em mente. Nossos pecados estão perdoados e Deus nos aceita como justos por causa da vida impecável e da morte expiatória do Senhor Jesus Cristo. Não existe motivação maior para lidarmos com o pecado em nossa vida do que compreendermos essas duas verdades gloriosas no Evangelho. Segunda, orientação. Depender do poder capacitador do Espírito Santo, lembre-se de que é pelo Espírito Santo que mortificamos os pecados em nossas vidas. Romanos 8, 13 fala sobre isso. Já estudamos essa verdade em
detalhes do capítulo 5. Mas, como no caso do Evangelho, quase sempre nos esquecemos disso e recorremos à nossa própria força. É o que chamam de uma de nossas configurações padrão. No entanto, não importa o quanto nos fortalecemos, iremos sempre necessitar do poder habilitador do Espírito Santo. Nossa vida espiritual pode ser comparada ao motor de um aparelho elétrico. Na verdade, é o motor que realiza a tarefa, mas para isso ele é dependente da fonte de eletricidade externa. Portanto, cultivemos uma atitude de dependência contínua do Espírito Santo. Terceira orientação: conhecer que temos responsabilidade de dar todos os passos práticos na luta contra o pecado. Mesmo dependendo do Espírito Santo, sei que é difícil manter de igual modo essas duas verdades em mente. Dependência e responsabilidade. Nossa tendência é salientar uma e esquecer a outra. A sabedoria de alguns dos velhos escritores é bem útil aqui. Trabalhe como se tudo dependesse de você e confie como se não tivesse feito absolutamente nada. Quarta orientação: identificar as áreas de atuação dos pecados aceitáveis. Esse é um dos objetivos dos próximos capítulos, em que examinaremos os pecados sutil um a um. Ao ler cada capítulo, peça ao Espírito Santo para ajudá-lo a descobrir em sua vida algum traço do pecado ali descrito. Claro que isso exige atitude humilde e disposição para encarar o pecado. Ao identificar um pecado, pense nas situações que o desencadeiam, preparando-se para circunstâncias ou eventos que engatilham o pecado. Ajuda a dar um fim nele. Quinta orientação. Mas antes de ir para essa quinta orientação, você já está seguindo a gente? Já curtiu esse vídeo aqui? Porque aí o algoritmo vai entender que você está gostando e vai compartilhar para mais pessoas. E eu creio que essa mensagem é edificante. Então, por que não compartilhar para as outras pessoas? Então, vamos lá. Continuando. Quinta orientação: aplicar versículos específicos a cada um dos pecados sutis. Devemos memorizar os versículos, refletir e orar sobre eles, e pedir que Deus os use para nos fortalecer na luta contra esses pecados. O salmista afirmou: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Guardar significa reservar para necessidades futuras. Em 1999, o mundo passou por uma tremenda crise de ansiedade, pensando no que iria acontecer quando os calendários dos computadores mudassem para 1º de janeiro de 2000. Muitas previsões sinistras de todos os tipos sobre a economia mundial, hoje em dia muito depende dos computadores, garantiam que o colapso era certo. Como resultado, muita gente estocou comida e material de emergência. A mudança de ano não teve nada de extraordinário, afinal, os computadores continuaram funcionando como sempre. Mesmo assim, mirando a página, a ocasião ilustra de modo vivido o significado do verbo guardar. A população guardou para as necessidades futuras. É isso que fazemos ao guardar a Bíblia no coração. Armazenarmos versículos para as necessidades futuras, para as horas em que somos tentados e nutrir algum pecado sutil ou nem tão sutil assim. Claro que não existe mágica nenhuma na memorização de versículos. Eles têm de ser aplicados à vida. Entretanto, se tivermos memorizado e usado em oração versículos que falem sobre os nossos pecados sutis, o Espírito Santo irá trazê-lo às nossas mentes em situações específicas para nos lembrar da vontade de Deus, para nos divertir e para guiar nossos comportamentos diante da tentação. Para ajudar o leitor, recomendarei alguns versículos quando estiver examinando os pecados sutis individualmente. Sexta orientação: orar continuamente sobre os pecados que toleramos. Isso está
pressuposto na segunda orientação, que fala sobre dependências do Espírito Santo, e na quinta orientação, que trata da memorização do versículo. Todavia, é importante destacar a oração como uma das orientações mais importantes da luta contra o pecado, uma vez que é por meio dela que reconhecemos que precisamos do Espírito Santo. É também por meio da oração que reconhecemos continuamente a presença e a insistência desses pecados em nossas vidas. Devemos orar em 2 modos sobre nossos pecados sutis. Primeiro, do modo planejado e consistente, talvez em nosso tempo a sós com Deus. Segundo, fazer oração relâmpago, entre aspas, né? Pedindo socorro ao Espírito Santo sempre que nos deparamos com situações que engatilham um de nossos pecados. E 7ª orientação, eu acredito que é a última, hein? Envolver um ou mais cristãos em nossa luta contra os pecados sutis. Naturalmente, esse deve ser um relacionamento mútuo que nos leva a exortar, encorajar uns aos outros e orar uns pelos outros. A Bíblia explica que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor recompensa no seu trabalho, pois se um cair, o outro levantará seu companheiro. Mas pobre do que estiver só e cair, pois não haverá outro que o levante. Eclesiastes 4, do 9 ao 10. Se desejamos avançar na batalha contra o pecado, temos de ser vulneráveis e responsáveis uns pelos outros, orar uns pelos outros e encorajar uns aos outros. Todas essas orientações são demais para a sua cabeça? Nada de estresse. Esse sumário irá ajudar. Use o Evangelho, dependa do Espírito Santo, reconheça suas responsabilidades, identifique os pecados sutis específicos, memorize e faça uso de versículos apropriados, cultive a prática da oração e chame irmãos em Cristo para estarem ao seu lado. E essas foram as 7 recomendações, dando um resumão aqui, né? E vamos lá. Ao fazer uso dessas orientações, lembra-se de que seu coração é um campo de batalha entre a carne e o espírito. Eclesiastes 5:17 fala isso. Nessa guerrilha, a carne levará vantagens algumas vezes. Ao mirar um pecado, em especial na intenção de matá-lo, sua situação pode piorar ao invés de melhorar. Anime-se, isso é normal. O Espírito Santo usará sua desobediência e derrota ocasionais para fazê-lo enxergar a profundidade de seus pecados sutis e levá-lo a entender o quanto você depende do poder do Senhor. Ao examinar alguns pecados que normalmente toleramos, oferecerei outras sugestões práticas a respeito de como lidar com eles. Contudo, essas 7 orientações gerais serão sempre aplicáveis. Portanto, aconselho que o leitor faça uma boa digestão deste capítulo antes de prosseguir. Então, esse foi mais um capítulo. Gente, que capítulo emocionante, maravilhoso. E se você leu até aqui, por favor, deixe nos comentários. Eu cheguei até o final, né? Eu estou aqui, alguma coisa assim, gente, para eu entender que vocês leram comigo com esse capítulo inteiro edificante, gente. Se esse livro não mudar o nosso caráter, misericórdia. Só o Espírito Santo para abrir a nossa mente, fazer uma varredura. Precisamos varrer, tirar tudo, botar tudo fora o que é lixo, gente. E é isso, gente. Fica, né, esse capítulo aqui para nós. E o próximo capítulo é o capítulo 7, que vai falar sobre impiedade, tá bom? Deus abençoe, até quarta-feira que vem, às 8 horas, aqui no canal.